Está no ar o Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é segunda, 18 de maio, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, a OpenAI vai processar a Apple. Em mundo, as novas tensões militares no Oriente Médio e Ucrânia. Já no Brasil, Joaquim Barbosa será candidato ao Planalto em 2026. E antes de começar nosso podcast, o patrocinador hoje é para você que talvez nem perceba, mas existe um Brasil fora do Brasil e ele é muito maior do que parece. Hoje, 4,9 milhões de brasileiros vivem no exterior. E quando a vida passa a acontecer em mais de um país, Andrezinho, o dinheiro também precisa atravessar fronteiras, seja para pagar um curso, ajudar a família, investir ou até resolver uma despesa fora do Brasil. Só que na prática, transferências internacionais ainda são burocráticas para muita gente. Tem cotação que muda, taxa surpresa que aparece do nada, documentação que trava e prazo que não acompanha a urgência. E é justamente para simplificar isso que existe a Remessa Online, uma plataforma feita para facilitar transferências internacionais com câmbio competitivo, taxas transparentes e menos burocracia. Para os ouvintes do nosso podcast ainda tem um benefício exclusivo. Usando o cupom DAILYFIN tudo junto, você garante 15% de desconto na taxa de câmbio. Para você ver na prática como mandar dinheiro para fora pode ser mais simples do que parece, o link está na descrição desse episódio. Boa, Branco. E agora voltando para nossa programação, bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, o clima azedou de vez entre a OpenAI e a Apple. Segundo fontes, a dona do ChatGPT está preparando uma notificação formal contra a Apple, acusando a empresa de práticas anticompetitivas e também de descumprimento contratual. Por enquanto, a ideia não é abrir um processo na justiça, mas o sinal de alerta está ligado. E esse atrito é curioso, né, Branco? Porque há 2 anos, as duas empresas tinham fechado uma parceria justamente para integrar o ChatGPT à Siri. Isso tudo dentro do pacote do Apple Intelligence. A expectativa era que essa integração ajudasse a puxar assinaturas pagas do chatbot. Só que agora a OpenAI diz que, na prática, o uso dessa tecnologia ficou bem limitado e que a Apple não fez um esforço honesto para promover a integração. E tem coisa a mais nessa história. No começo desse mês, a Apple foi condenada a pagar 250 milhões de dólares a usuários de iPhone por propaganda enganosa sobre a nova Siri turbinada com IA. Fora isso, a empresa da maçã também estaria planejando abrir espaço para outras IAs dentro dos seus sistemas, permitindo que o usuário escolha diferentes modelos além do ChatGPT. E para piorar, a disputa vai além do software. A OpenAI também está preparando seu próprio smartphone, em parceria com Jony Ive, que foi o ex-designer-chefe da Apple. A ideia é substituir apps tradicionais por agentes de IA, o que ataca justamente o modelo de negócios que sustenta o iPhone. No quadro geral, se essa situação se escalar, uma ação legal ainda deve esperar o fim do julgamento atual entre Elon Musk e a OpenAI, que entrou numa fase decisiva. E no fundo, esse caso também reforça a fama da Apple de ser uma parceira difícil para empresas de software, com histórico de atritos com Google, Adobe e várias startups que já criticaram as regras da App Store. E assim, de clima de união para notificação formal é um pulo, né, Branco? E esse embate pode mexer com o futuro da IA dentro de todo o ecossistema da Apple. Mas com esse capítulo de tecnologia fechado no nosso bloco de empresas, bora agora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional, o mundo segue vivendo novas tensões militares em 3 frentes bem diferentes: Oriente Médio, guerra na Ucrânia e combate ao Estado Islâmico. E a primeira notícia vem de uma trégua que, pelo menos por enquanto, ganhou mais alguns dias de respiro. Branco, Israel e Líbano concordaram em estender por mais 45 dias o cessar-fogo entre os 2 países. As partes devem retomar as conversas em junho, mas a trégua segue frágil com acusações de violações dos 2 lados. E enquanto esse cessar-fogo é estendido, a região continua pegando fogo em paralelo. No sábado, Israel anunciou a morte de um dos chefes militares do Hamas em um ataque
ataque aéreo em Gaza. E o ponto aqui é que ele é o integrante de mais alto escalão do grupo que foi morto por Israel desde o cessar-fogo firmado em outubro. E mudando agora para nossa segunda notícia internacional, a guerra entre Rússia e Ucrânia teve um novo capítulo nesse domingo. Ontem, 4 pessoas morreram em um ataque de drones da Ucrânia contra a Rússia, inclusive na região de Moscou. No total, foram mais de 550 drones no que foi descrito como o maior ataque ucraniano em mais de um ano. E olha esse detalhe, fragmentos chegaram a cair em um dos aeroportos mais movimentados do país. O presidente Zelensky disse que essa ofensiva foi uma retaliação ao ataque russo que matou 25 pessoas em Kiev, incluindo 3 crianças, e que teria contado com mais de 1.500 drones. E fechando o nosso giro internacional na terceira notícia do dia, Estados Unidos e Nigéria fizeram uma operação conjunta que matou Abu Bilal al-Minuki, apontado como número 2 na hierarquia global do Estado Islâmico. Segundo o governo americano, ele era o líder terrorista mais ativo do mundo, usava a África como base operacional oculta e ainda planejava ataques contra os Estados Unidos. E essa ação é mais uma de uma série de missões secretas no exterior anunciadas por Trump nesse ano, incluindo a Operação Noturna que capturou Nicolás Maduro. Pois é, entre cessar-fogo frágil no Oriente Médio, retaliações com drones na guerra da Ucrânia e operações contra o Estado Islâmico, o cenário global segue em alta tensão. Mas agora, com o noticiário internacional encerrado e atualizado, vamos direto para o noticiário aqui do Brasil. Começando o Bloco de Brasil, teve mudança de rota na corrida eleitoral. O Partido Democracia Cristã oficializou o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, como pré-candidato à presidência em 2026. Ele entra no lugar de Aldo Rebelo, que tinha sido lançado pela legenda no começo desse ano. E no comunicado oficial, o partido disse que Barbosa representa a possibilidade de união nacional e de reconstrução da confiança do povo nas instituições. Vale pontuar que essa troca vem depois de Aldo aparecer sem força nas pesquisas. Para ter uma noção, no último levantamento da Quest, divulgado na última quarta, Aldo apareceu com 0% das intenções de voto no primeiro turno. Agora, relembrando quem é Joaquim Barbosa, ele foi o primeiro negro a presidir o STF e ganhou notoriedade nacional como relator do Mensalão, o julgamento que condenou 24 réus, incluindo o ex-ministro José Dirceu. E tem mais contexto importante aqui. Ele foi indicado pelo Lula ao Supremo em 2003 e ficou na corte até 2014, quando se aposentou antecipadamente aos 59 anos, mesmo podendo seguir no tribunal até 2029, quando completaria 75 anos. E na política eleitoral, ele já tinha flertado com essa disputa. Em 2018, ele chegou a se filiar ao PSB para disputar a presidência, mas desistiu por motivos estritamente pessoais. Já em 2022, ele declarou apoio ao presidente Lula. Agora, indo para o outro lado dessa troca, Aldo Rebelo tem uma trajetória longa. Ele foi deputado federal por 6 mandatos, ficou décadas filiado ao PCdoB, presidiu a Câmara e foi ministro nos governos Lula e Dilma. Só que nos últimos anos ele se aproximou da direita e nessa pré-candidatura ele defendeu a anistia para Jair Bolsonaro e para os condenados pelos atos de 8 de janeiro. E depois do anúncio do partido, Aldo reagiu nas redes chamando a indicação do Barbosa de afronta e balão de ensaio e disse que não pretende recuar da disputa ao Planalto. Agora, o ponto que pesa nessa história é estrutural. Sem representação no Congresso, o Democracia Cristã não tem direito a tempo de TV e nem participação garantida nos debates, o que deve complicar um pouco a vida do partido. Mas com essa movimentação eleitoral na mesa, bora agora conferir como os mercados se comportaram na semana passada. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo exterior. Nessa última semana, em Nova York, o S&P 500 subiu 0,13%, enquanto o Nasdaq recuou 0,08%. Por lá, a falta de avanço nas negociações entre Estados Unidos e Irã aumentou a tensão no mercado. Diante disso, o petróleo Brent subiu 7,84% na semana, a $109,26 o barril. Outro destaque foi o encontro entre Trump e Xi Jinping na China, mas que não teve grandes impactos imediatos nos ativos globais. Já no Brasil, o noticiário político pressionou os ativos domésticos após a divulgação de um áudio de Flávio Bolsonaro enviado a Vorcaro.
Com isso, o dólar subiu 3,54% na semana para R$ 5,06, voltando a superar a marca dos R$ 5,00. O Ibovespa, por sua vez, caiu 3,71% na semana, aos 177.284 pontos. Essa foi a quinta queda semanal consecutiva. No mercado acionário, a Braskem disparou 35,82% na semana a R$ 12,21. Isso após o JP Morgan elevar sua recomendação da ação para compra e subir o preço-alvo para R$ 15. Olhando agora para a agenda dessa semana, hoje, segunda-feira, tem a divulgação do Índice de Atividade Econômica, o IBCBR, considerada a prévia do PIB brasileiro. Amanhã, no Mundo Tech, começa o Google I.O., que é a conferência anual da empresa para apresentar novas tecnologias. Já na quarta-feira, tem a divulgação da ata do FONC com os bastidores da última decisão de juros nos Estados Unidos. E por fim, no domingo, no mundo dos esportes, tem o Grande Prêmio de Fórmula 1 do Canadá. A agenda completa, como sempre, você encontra na nossa newsletter Daily Fin. E agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6 horas da manhã no seu e-mail. Por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só pra você não. Já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho. Até porque todo mundo merece ficar bem informado. Bom começo de semana, turma. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!